Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará os teus louvores. Adoremos o Senhor, bendigamos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Eu quis trazer essa primeira estrofe deste hino, vigiar e orar, porque eu gosto de tempos em tempos voltar a falar o mesmo, que é a necessidade que nós temos de estar aos pés do Senhor em oração. E neste tempo de reflexão sobre oração, eu deparei-me com o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias ele foi tentado. Nada comeu naqueles dias e ao fim de 40 dias teve fome. Não sei se lembra, e eu não vou ler todo o texto porque a gente diminui um bocadinho o tempo do vídeo, mas você pode ler, é Mateus 4, de 1 a 11. Este tempo em que nós temos ouvido tantos escândalos de homens, mulheres, pastores e pastoras, pessoas que foram constituídos ministros do Evangelho, é tão crescente o número de escândalos, o número de atrocidades que se tem ouvido e visto nas redes sociais e às vezes até mesmo em casos que vamos ouvindo daqui e dali. Jesus, durante 40 dias, jejuou. O texto nos diz que ele, guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. E quando nós, meus irmãos, vamos lendo a palavra de Deus e vamos nos familiarizando com ela, vamos percebendo que nenhum homem e nenhuma mulher que não esteja sendo guiado ou guiada pelo Espírito de Deus não será capaz de vencer as tentações. Há aqui uma série, nesta porção do Evangelho, uma série de situações em que Jesus foi colocado e em todas elas Jesus deu resposta, e uma resposta que desmascarava, que derrotava completamente o seu inimigo, o seu opositor. E você talvez me pergunte, mas você não vai querer comparar-nos a Jesus, o Filho de Deus, aquele que tinha sobre si todo o poder? Quem jejuou durante 40 dias foi Jesus, homem. Quem foi tentado foi Jesus, homem. Quem teve fome foi Jesus, homem. E é por isso que nós sim podemos nos colocar aqui
com a certeza de que, guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós também seremos capazes de vencer as tentações, sejam elas de quais ordens forem, sejam elas quais forem, porque a tentação só se pode vencer com oração, com jejum e com vigilância constante. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo que diz: quem está em pé, veja que não caia. Nós nos lembramos do apóstolo Tiago que nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ainda nos diz: orai sem cessar. E é por isso, meus irmãos, que essa palavra precisa encontrar no nosso coração um abrigo. E isso não é só para pastores e pastoras, para líderes, isto é para todo crente, todo homem e toda mulher de Deus, seja ela liderança ou não na casa do Senhor. Nós estamos saturados de escândalos, estamos fartos de ouvir atrocidades cometidas por pastores, por homens, por mulheres que são influenciadores de opinião. E sabe, queridos irmãos, se não formos guiados pelo Espírito de Deus, podemos ser guiados pelo espírito das trevas, podemos ser guiados pela vaidade, podemos ser guiados pela ambição, podemos ser guiados pelos desejos da carne. E é por isso que este tempo em que nós vivemos, em que é tão crescente, em que o nome de Deus e as igrejas de Deus aqui na terra perdem tanta credibilidade por causa de pessoas que não nasceram de novo, ou que não vigiaram, ou que não se colocaram na brecha, ou que não desenvolveram uma vida de oração e de comunhão com o Senhor. Vai tornando no outro, abrindo assim um abismo. E há tanta gente que precisa ser acolhida, há tanta gente que precisa encontrar o caminho da casa do Pai. Mas os espinhos que são jogados por este caminho têm sido demasiado grandes. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. E quem vos fala carece diariamente da misericórdia do Senhor, de estar vigilante, de estar atento. Os olhos do mundo estão sobre nós, mas os olhos do Senhor também estão sobre nós e a nos observar. E é por isso que nós, queridos irmãos, temos que estar, não é a viver no medo ou na tensão, mas é a viver sob vigilância 24, sobre 24. É como o trabalho que nós fazemos com os idosos. Nós temos que ter vigilância 24 sobre 24, temos que ter alguém sempre ali atento, porque qualquer hora alguém pode estar em perigo. E o Senhor nos ensina nesta manhã com esse ser guiado pelo Espírito Santo. É a única garantia que temos de que seremos capazes de vencer as tentações, venham elas de onde vierem. Não é porque tu és forte, não é porque tu és um grande pastor, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, é apenas porque tu és alguém que vigia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esta deve ser a nossa postura de cristãos. Sejamos nós pastores ou não, sejamos nós liderança ou não, a nossa postura tem que ser de vigilância constante. E nesta manhã, o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus, aquele que venceu todas as tentações,
e que nos dá o exemplo de que nós também, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, seremos capazes de o vencer. Nos dê a graça de vigiar sempre. E quando nós vigiamos sempre, nós podemos encontrar na terceira estrofe do hino Vigiar e Orar, que diz assim: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor, bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.